Então aqui, né, nós terminamos a parte do modelo biomédico, né, e do modelo social, e vamos entrar na parte sobre a interseccionalidade dos tópicos, né, que é o nome do segundo tema. Bebam água, não se esqueçam. Eu só lembro de beber água, gente, gravando vídeo, porque dá uma sede. Ainda mais que eu tô falando sem parar, né? Bom, este daqui particularmente é o tópico que eu mais gostei de escrever. E eu espero também que vocês gostem, tá? O fim promete, então fiquem por aqui. Partindo do campo da interseccionalidade, que estuda a intersecção ou sobreposição de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação ou discriminação, podemos averiguar que a classe trabalhadora, que já sofre dentro do sistema econômico capitalista vigente, que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e sua exploração com fins lucrativos, também possui outras diferentes formas de opressões estruturais sobre si, além de sua posição como proletariado. A classe trabalhadora não é homogênea, sendo ela fragmentada por diferentes marcadores sociais que por hora se interseccionam, diferenciando trabalhadores de acordo por raça, sexo, sexualidade, gênero e deficiência, por exemplo. Aqui não defenderemos o identitarismo, que entende a luta política baseada somente em nome de identidades sociais e pelos que são parte dela, que pode ser inclusive agregado à extrema-direita, como o malafaísmo, entre aspas, e sim a defesa da união entre classe trabalhadora e suas diferentes identidades que se interseccionam. Não é possível desassociar as múltiplas identidades da materialidade do proletariado, já que todos nós possuímos identidades, marginalizadas ou não. De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, de 2020, comprovou-se que pessoas com deficiência recebem, em média, menores salários, abre aspas. E as taxas de emprego para essas pessoas são menores em 53% para homens e em 20% mulheres, em comparação às pessoas sem deficiência, fecha aspas. O que evidencia a influência do gênero, o que evidencia a influência do gênero nos percentuais de desemprego entre as pessoas com deficiência, além de que pessoas com diferentes deficiências têm menor remuneração e oportunidades no mercado de trabalho, como aponta o artigo da revista Estudos Econômicos, intitulado, abre aspas, Deficiência, Emprego e Salário no Mercado de Trabalho Brasileiro, fecha aspas. Com base nos dados do artigo, podemos observar a vantagem salarial de trabalhadores deficientes sem limitações das atividades e os não deficientes em relação aos deficientes com limitações. Os com limitações, né, seria o caso de necessitam, abre aspas, ajustes significativos na infraestrutura ou nas rotinas de trabalho, fecha aspas. O que prova que não há hegemonia sequer no grupo das pessoas com deficiência, PCD. De acordo com os dados do módulo Pessoas com Deficiência da PNAD Contínua 2022, a população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. A desigualdade persiste mesmo entre as pessoas com nível superior. Nesse caso, a taxa de participação foi de 54,7% para pessoas com deficiência e 84,2% para sem deficiência. O nível de ocupação pontua que apenas 26,6% das pessoas com deficiência, PCD, estavam ocupadas, menos da metade do percentual encontrado para as pessoas sem deficiência, que é o número de 60,7%. O nível de ocupação, de acordo com o IBGE, abre aspas,
Classifica como pessoas ocupadas na semana de referência as pessoas que, nesse período, trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios, moradia, alimentação, roupas, treinamento, etc. Ou em trabalho sem remuneração direta em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio, ou ainda as pessoas que tinham trabalho remunerado, igual estavam temporariamente afastadas nessa semana. Fecha aspas. Cerca de 55% das pessoas com deficiência que trabalhavam estavam na informalidade, enquanto para as pessoas ocupadas sem deficiência, esse percentual foi de 38,7%. Já o rendimento médio real habitualmente recebido pelas pessoas ocupadas com deficiência foi de R$ 1.860, enquanto o rendimento das pessoas ocupadas sem deficiência era de R$ 2.690. Para evidenciar ainda mais o ponto de não hegemonia, precisamos considerar outros recortes sociais que interseccionam com a deficiência, como a disparidade salarial entre homens e mulheres no geral, sendo o rendimento delas em média 77,7% do rendimento dos homens, R$ 1.985 frente a R$ 2.555. Já de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, de 2019, uma mulher com deficiência terá maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho em comparação a uma mulher não deficiente. Ainda no grupo das mulheres, é importante salientar a relação salarial de mulheres lésbicas cisgêneras ao salário de mulheres cis heteros... Opa, peraí. Pulei linha, gente. Deixa eu voltar um pouquinho. Ainda no grupo das mulheres, é importante salientar a relação salarial de mulheres lésbicas cisgêneras ao salário de mulheres não lésbicas cisgêneras, que pode chegar até 20% acima do salário de mulheres cis heterossexuais, devido a uma, abre aspas, possibilidade, fecha aspas, de não gestação e não maternidade, de acordo com o Banco Mundial em 2014, que deixa explícito o sexismo na hora de escolher uma profissional mulher no mercado de trabalho, a discriminando pelo seu gênero e ou sexo, deixando claro os papéis de gênero impostos na sociedade patriarcal. E não pensem que por isso as mulheres cis lésbicas, entre aspas, saem ganhando sobre as mulheres cis heterossexuais, segundo o levantamento, abre aspas, representatividade, diversidade e percepção, censo multissetorial da gestão Kairos 2022, fecha aspas, realizado com mais de 26 mil pessoas entre 2019 e 2021, lésbicas representam apenas 1% no quadro geral das empresas. Mulheres bissexuais, 1,4%. Mulheres heterossexuais correspondem a 29,5%. E homens heterossexuais, 64,8%. Quando o recorte é feito em relação às lideranças, o cenário é ainda mais excludente às mulheres LGBTQIAP+. Precisamos salientar que quando estamos falando da comunidade LGBT+, do Brasil, falamos do país que tem a maior porcentagem da população autodeclarada LGBT+, do mundo, segundo a pesquisa Global Advisor LGBT+, Pride 2023, feita pela Ipsos em 30 países. No Brasil, 15% dos entrevistados se declaram como parte da população LGBT+, número superior à média global, que é 9%. Ou seja, estamos falando de uma população que é muitíssimo atingida, principalmente quando escancaramos a hipocrisia de sermos o país que mais consome conteúdo adulto de trans e travestis desde 2016, caminhando entre o desejo e o ódio, já que pelo 14º ano seguido o Brasil lidera a lista dos países que mais mata pessoas trans e travestis, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, o FGV, IBRE,
No primeiro trimestre de 2023, a remuneração média das mulheres negras era de R$ 1.948, equivalente a 62% do que as mulheres não negras ganham, 80% do que os homens negros ganham e 48% do que homens brancos ganham. Isso devido a uma longa história de escravização de pessoas pretas que perpassou 3 séculos e meio, com feridas históricas que continuam abertas sem qualquer reparação. O relatório, abre aspas, a situação das pessoas negras com deficiência no Brasil, fecha aspas, da Minority Rights Group, de 2023, levanta os seguintes dados, abre aspas, segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, realizado em 2010, um total de 190.755.799 habitantes, 51% se declararam como negros, 8% pretos e 43% pardos. Deste valor numérico, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, ou seja, 1/4 da população brasileira, aproximadamente 24%. Dessa relação, ainda pelo censo 2010, observa-se que 24,3% das pessoas com deficiência são negras e 56% se identificam como do sexo feminino. Isso indica uma subrepresentação de pessoas negras com deficiência em comparação com a população negra geral de 51%. Em contrapartida, Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, que foi realizada no período de 2013 a 2019 em residências particulares, indicou que dos 279.382 entrevistados, 14.703 eram negros com deficiência, ou 5%, e 8.677 eram mulheres negras com deficiência, ou 3%. No entanto, em 2018, o IBGE realizou uma revisão dos dados gerais sobre pessoas com deficiência, relatados pelo censo de 2010, para alinhar a coleta de dados com o Western Group on Disability. Não sei pronunciar isso, mas vou tentar. Disability Statistics e garantir comparabilidade na metodologia, análise e estatísticas com outros países. Por esse motivo, houve queda no percentual oficial de pessoas com deficiência no país, de 23,9% para apenas 6,7%. Então vamos lá, acho que dá para entender o que aconteceu aqui, né? O Brasil, né, o IBGE, quis se alinhar a métodos não brasileiros de identificação de pessoas com deficiência, tá? Em 2010 a gente tinha algo melhor do que a gente tem hoje, tá? É excelente o que a gente tem hoje? Não, não é excelente, ainda tem muitas falhas. Muitas falhas. Mas, tipo, o número de pessoas com deficiência hoje, ditas pelo IBGE, hoje, é discrepantemente menor do que o número real de pessoas com deficiência no Brasil. Tá? E isso tem que ser evidenciado. Fecha aspas, né? Na referência. Vale ressaltar que apesar dos novos índices se comunicarem com os dados obtidos na primeira Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, em 2013, que estima a porcentagem de 6,2% das pessoas com deficiência no Brasil, a metodologia da pesquisa escolheu privilegiar o modelo biomédico de conceituação de pessoa com deficiência e se afastou da perspectiva social adotada no questionário do censo, de acordo com a plataforma diversa Educação Inclusiva na Prática. Além disso, também aponta o relatório da Minority Rights Group, abre aspas, pesquisas baseadas em dados censitários
mostram que pessoas negras são significativamente mais propensas a viver em áreas inacessíveis para cadeiras de rodas e sem calçadas, saneamento, iluminação e drenagem adequadas, o que destaca a ligação entre deficiência, raça e pobreza no Brasil. Essa população também sofre com taxas mais altas de desemprego, acesso restrito à educação, saúde mais precária, menos oportunidades econômicas, bem como marginalização da participação social e política. Este relatório também reconhece o papel das mulheres no cuidado de pessoas com deficiência, a maioria das quais também são mulheres negras de origem marginalizada, envolvidas em trabalhos não remunerados de cuidado familiar que perpetuam a pobreza das famílias com membros com deficiência. A ausência de políticas públicas para apoiar e remunerar as pessoas em tais funções de cuidado contribui para a opressão contínua tanto das mulheres negras quanto das pessoas negras com deficiência. Fecha aspas. Além da cisgeneridade, estereótipos de mulheridade hetero-cisnormativo, sexualidade e negritude, parcialmente já expostas para um dimensionamento mais amplo de interseccionalidade, devemos considerar as existências de pessoas trans e travestis, que no Brasil tem a prostituição como fonte de renda e possibilidade de subsistência em 90% dos casos devido à dificuldade, em maior parte, da inserção no mercado formal de trabalho, além da deficiência na qualificação profissional causada pela exclusão social, familiar e escolar. De acordo com a ANTRA, instituição brasileira voltada a suprir as necessidades da população de travestis e trans, assim como combater a transfobia, a expectativa de vida de pessoas trans e travestis é de apenas 35 anos, a mesma expectativa de vida dos chineses pré-proclamação da República Popular da China em 1949, quando a China era o país mais pobre do mundo. Então, assim, gente, a gente tá... Vocês conseguem perceber que a população trans e travesti é muito fodida? Tá, assim, não é brincadeira, tá? Não é nem um pouco brincadeira. Assim, gente, a gente tem que olhar para diferentes identidades da população brasileira, tá? Citei os meus recortes, né? Enquanto autista, enquanto gaga, enquanto mulher trans e travesti. Mas existem muitos outros recortes e a ideia não é, em hipótese alguma, né, lutar apenas pelos meus recortes, é para lutar pelos recortes de todo mundo. Todo mundo tem que estar vivo, todo mundo tem que ter possibilidade de trabalhar. Deveria ser um direito básico. E nós, enquanto marxistas-leninistas, temos que defender os trabalhadores. Tá? Temos que defender. Seguindo. Enquanto também, em contraponto, temos a expectativa de vida da população brasileira em 2023, em 77 anos, segundo o IBGE. Ou seja, né, população trans e travesti, expectativa de vida de 35 anos, e a população em geral 77 anos. Tem uma disparidade um pouco grande, né, da idade, né, menos da metade. Também há de se levantar que um estudo feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, GEMAA, revela que alunos, alunas e alunes trans e travestis compõem apenas 0,3% das graduações nas universidades federais. Isto em muito também devido ao abandono do ensino médio entre os 14 e os 18 anos, de acordo com uma pesquisa da Rede Nacional de Pessoas Trans no Brasil, de 2017, por conta de uma opressão estrutural às identidades do guarda-chuva T.
Segundo um estudo feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, somente 16,7% das pessoas trans se encontram no mercado de trabalho atualmente. Além disso, vale ressaltar que, abre aspas, segundo o DSM-5, a transgeneridade está mais preponderante em crianças autistas, encaminhadas para atendimento clínico, do que na população em geral, com incidência de 7,8%, de acordo com estudos recentes. Então, assim, tá? Por que eu citei a transgeneridade, né, num texto falando sobre pessoas com deficiência? Assim, pessoas trans têm, né, arredondando, né, 8% de chance de serem, né, mais chance, né, do que comparado a pessoas não trans, de serem pessoas autistas. E pessoas autistas normalmente têm deficiências coexistentes. Ou seja, a pessoa não é só autista, ela tem outras deficiências também, né? No meu caso, há desconfiança de dislexia, né? E há o laudo, de fato, né, da gagueira, da ansiedade generalizada, né? E do espectro autista, tá? Então, assim, tem mais coisa. Fora o transtorno do processamento sensorial que não está incluso no laudo e é meio que sinônimo do espectro autista para muita gente, tá? Mas é outro tipo de deficiência. É outro tipo. Então, assim, não dá para separar deficiência da transgeneridade, tá? De fato, não dá, assim. Normalmente está muito junto. E ser trans já é difícil o suficiente, tá? Ser trans, sendo pessoa com deficiência, agrava muito mais. Grava muito mais mesmo, gente. Vocês não têm noção. Vamos seguir. Segundo. Tá, essa parte que eu já li. Tá. De acordo com o livro, abre aspas, diversidade sexual, étnico-racial e de gênero, saberes plurais e resistências, fecha aspas, na pesquisa, abre aspas, crianças com disforia de gênero e transtorno do espectro autista, o despreparo dos profissionais da psicologia, fecha aspas, do X, não sei se é décimo, né, provavelmente, 10º Congresso Internacional de Diversidade Sexual, Étnico, Racial e de Gênero, volume 1, né? É 10º Sinabé, acho que talvez seja assim que se pronuncia, né? Não sei como pronunciar a sigla disso. Segundo este mesmo livro, a condição transexual desumaniza mais a criança autista, levando à negação do reconhecimento de sua condição humana, devido à racionalidade diagnóstica, que perpetua nos DSMs. O DSM, né, significa Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que comumente leva o profissional ao sentimento de estranheza quando uma criança autista desafia a matriz binária de inteligibilidade heteronormativa branca. A abordagem da deficiência caminhou de um modelo médico, no qual a deficiência é entendida como uma limitação do indivíduo, para o modelo social, MSD, né, a sigla, mais abrangente, que compreende a deficiência como resultado das limitações e estruturas do corpo, mas também da influência de fatores sociais e ambientais do meio no qual está inserida. Nesta nova abordagem, utiliza-se como ferramenta a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF-OMS, no âmbito da avaliação biopsicossocial, como bem aponta o Ministério Público do Paraná. Quando falamos do espectro autista, estamos nos referindo a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento, conhecidos como nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Vale fazer uma ressalva aqui, tá?
de acordo com a CID-11, que é a CID mais atualizada, não tem mais grau tipo nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Virou tudo espectro autista. Tudo, tá bom? Então, essa divisão é uma divisão artificial, certo? É interessante ainda, né, a gente entender quem precisa de mais suporte, que tipo de suporte, ainda mais, tipo, por exemplo, pelo teste SRS-2, né, que é um teste para o espectro autista. Não sei se é feito para criança também, mas para pessoas adultas, né, em que tem um gráfico, ele mostra no que você tem mais dificuldade, menos dificuldade, o que está mais dentro, entre aspas, do espectro autista, e fora até, né, minha percepção social, por exemplo, ficou fora da parte considerada autismo, né? E mesmo assim eu fui pelo teste, né, apontada como autista nível 2 de suporte, e no meu laudo, né, oficial, ficou como autista nível 1, tá? Novamente, né, não como nível 1, porque eu fui laudada pela CID-11, mas como tem vários tipos, entre aspas, de autismo, né, falando se tem mais dificuldade comunicacional, menos, etc., ficou dentro do que consideram o nível 1 de suporte, ok? Vou fazer uma leve pausa, pessoal, que foi acender a luz. Vamos lá. Seguindo, eu vou ler de novo, tá, gente? Só para retomar melhor a linha de raciocínio. Eu pensei que tinha alguma pausa aqui, mas não tinha. Ó, quando falamos do espectro autista, estamos nos referindo a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento, conhecidos como nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Desta população, de acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, 85% dos profissionais autistas estão fora do mercado de trabalho, isso considerando a estimativa de cerca de 2 milhões de autistas no Brasil em 2023, que equivale a apenas um quarto do número estimado pela pesquisa de prevalência do espectro autista nos Estados Unidos, que aponta 1 em cada 36 crianças de 8 anos de idade estão dentro do espectro autista em 2023. Relação de 4 meninos para cada menina autista, o que significa cerca de 6 milhões de pessoas autistas no Brasil, se fizermos a mesma proporção deste estudo, de acordo com o Centro de Controle de Prevalência e Doenças, CDC dos Estados Unidos. Aqui vale dizer, não é um quarto, tá, gente? É um terço. Errei isso daqui. Vamos lá. Ou seja, o IBGE erra em aproximadamente 66% da contabilização de pessoas autistas no Brasil, em comparação ao CDC, que por sua vez não apresenta um número maior de prevalência do autismo devido à não consideração de laudos tardios, muito por conta do mascaramento social do autismo nível 1 de suporte. O mascaramento pode contribuir para o esgotamento autista e levar a sérios problemas de saúde física e mental, como depressão e ansiedade. Lembremos também que a prevalência do autismo tem aumentado progressivamente de acordo com os maiores especialistas na área, o que é fruto de mais informação, mais conscientização, melhor capacitação de profissionais de saúde e educação. O número de autistas não aumentou, o que mudou foi o critério e a facilitação ao acesso diagnóstico, principalmente no Brasil, que se ampliaram desde 2004, quando passaram a estudar a prevalência de autistas nos Estados Unidos. Assim como a identidade de gênero dentro do espectro autista, a sexualidade também parece ser mais variada do que entre aquelas pessoas que não são autistas. Apenas 30% dos autistas, de acordo com o estudo de 2018, abre aspas, Sexual Orientation
in Autism Spectrum Disorder, fecha aspas, foram identificados como heterossexuais em comparação com 70% dos participantes neurotípicos não deficientes. E, embora metade das 247 mulheres autistas em estudo de 2020 tenham sido identificadas como cisgênero, apenas 8% relataram ser exclusivamente heterossexuais. Ou seja, das mulheres cis autistas, apenas 8% são héteros, tá? As outras 92 mulheres autistas cis não são heterossexuais, tá? Então, assim, a diversidade, tá? Não é só a partir, tipo, é pessoa com deficiência. Às vezes, né, as identidades caminham com outras expressividades, com outros desejos, com outras formas de visão de mundo em que essa pessoa vai estar sendo colocada enquanto alguém fora da norma, certo? Vale ressaltar que o autismo pode vir acompanhado de condições coexistentes, que é, abre aspas, tudo aquilo que é carregado pela sua carga cerebral em conjunto com seu processo de neurodesenvolvimento, fecha aspas, de acordo com a Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas, ONDA. Essa associação de condições tende a ser um canalizador de crises autísticas. Entre as manifestações mais comuns em uma pessoa autista estão os transtornos de ansiedade, epilepsia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e o transtorno desafiador de oposição, TOD, podendo ir até a neurodivergências que não são muito faladas, como, por exemplo, a gagueira, no meu caso, com 5,5 vezes mais chance de ocorrência em pessoas dentro do espectro autista, de acordo com o estudo, abre aspas, a coexistência de condições incapacitantes em crianças que gaguejam, evidências da Pesquisa Nacional de Entrevistas de Saúde, fecha aspas, realizada pelos fonoaudiólogos americanos Patrick Brayley e Charles Ellis Jr., além também dos distúrbios do sono, que são muito frequentes, podendo ultrapassar o percentual de 80% das crianças autistas, segundo a Academia Americana de Neurologia. E claro, não podemos deixar de falar sobre o etarismo, que é a discriminação etária, né, com a idade da pessoa, que perpetua estereótipos negativos aos idosos, os impedindo a participação ativa e produtiva das pessoas mais velhas, o que contribui com a exclusão social e o isolamento dessa faixa da população. Quando falamos de deficiência, por vezes falamos de, abre aspas, outros corpos, fecha aspas, corpos distantes e que jamais serão vivenciados. Mas as estatísticas mostram o oposto. Em 2022, 41,8% das unidades unipessoais, né, casas que têm somente uma pessoa, eram preenchidas por idosos 60 anos ou mais, segundo o jornal Estado de Minas em 2023. De acordo com o IBGE, em 2019, haviam mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, e dessa parcela da população, quase metade, 49,4%, era composta por idosos, dado que desperta aos olhos os desafios de ser uma pessoa com deficiência com mais de 65 anos. Além disso, mais de um terço dos adultos mais velhos e idosos brasileiros apresentam sintomas depressivos. E quando falamos da parcela destes que moram sozinhos, o risco de depressão é dobrada, muito por conta do isolamento social, baixa autoestima e a solidão. Além dos riscos de depressão, os cuidados com a mobilidade também se tornam redobrados para pessoas idosas, inclusive com maior potência em pessoas com deficiência, em especial as de natureza física. Frequentar locais de
encontro como clubes, praças, centros culturais pode ajudar bastante. Porém, para as pessoas com deficiência, que sempre enfrentaram barreiras de acessibilidade, essa pode ser, ainda mais com o envelhecimento, uma questão literalmente intransponível, aponta o site Câmara Paulista para Inclusão. E para concluirmos sobre o tema, nada melhor do que falarmos da autora Lea Samarazinha, que é socialista, autista, queer e trans não binária. Elo, em seu livro O Futuro é Deficiente, faz perguntas provocativas. Abre aspas. E se, num futuro próximo, a maioria das pessoas for deficiente? E se isso for... E se isso não for uma coisa ruim? E se a justiça e a sabedoria dos deficientes forem cruciais para criar um futuro em que seja possível sobreviver ao fascismo, às alterações climáticas e às pandemias e conseguir a libertação? Fecha aspas. Para responder essa série de perguntas, colocamos sob perspectiva os dados do censo de 2019, onde 49,4% dos idosos eram PCD, e a expectativa de vida dos brasileiros no ano de 2023, pelos dados do IBGE, que é de 77 anos. A expectativa é de 18 anos de idade como pessoa idosa, e de acordo com a OMS, até 2100, a expectativa de vida da população brasileira deve alcançar 88,2 anos. Ou seja, o futuro das pessoas com deficiência é agora, como bem aponta Samarazinha. Tem o nome dela aqui, né? Mais completo, né? Lea Lakshmi, né? Lea Lakshmi Piepsna Samarazinha. Eu já sou íntima dela, gente. Eu só chamo de Samarazinha mesmo. Mas vamos lá. Como bem aponta Samarazinha, e mesmo assim também, como bem aponta Samarazinha, e mesmo assim também é uma luta do futuro, com uma forte perspectiva interseccional. O Futuro é Deficiente foi escrito ao longo de 2 anos de isolamento para deficientes durante a pandemia. É um livro de cartas de amor para outras QTBIPOC, queer, trans, negros, indígenas de cor. Né? É desse jeito que eles falam a sigla lá, né? A sigla LGBT. E também incluindo pessoas indígenas, né? Enfim. Com deficiência. Como a própria autora, e para aqueles preocupados com a justiça para deficientes, a crise de cuidados e a sobrevivência ao apocalipse. Assim, por base de O Futuro é Deficiente, abre-se espaço à discussão dos futuros corpos com deficiência, como aponta Ashley Shell, professora associada do Departamento de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Virginia Tech. Na MIT Technology Review, Ashley diz, abre aspas, é necessário abrir espaço para pessoas com deficiência e futuros com deficiência para enfrentar, de fato, o que está diante de nós. Com muita frequência, vendem-nos a promessa dos futuros que trabalham para eliminar a deficiência por meio de projetos eugenistas, edição de genes e terapias criadas para levar as pessoas a uma fala ou marcha perfeita. Muitas vezes, há um foco na cura ou na reabilitação como pré-requisito para a participação, um foco em, entre aspas, soluções para indivíduos, em vez de infraestrutura para capacitar diversas comunidades. Há uma certa, entre aspas, resistência injusta imposta a indivíduos que geralmente estão à mercê de sistemas maiores de exclusão. Pedimos que as pessoas se dobrem no tempo e no espaço para se adequarem a uma visão de dignidade, bondade, produtividade e retidão moral e física, que é absolutamente o oposto da inclusão, inventibilidade e abertura. Precisamos de mais maneiras de ser. Parte disso envolve buscar formas alternativas de sentir, processar, mover-se, compreender e comunicar-se, e ver essas formas como boas e valiosas. Abrir-se para o pensamento de acesso total e para a experiência de pessoas com deficiência
significará um mundo mais habitável, um mundo em que todos nós possamos viver. Agora vamos entrar num outro tópico, né? O sistema capitalista e a classe trabalhadora com deficiência. Sinceramente, gente, acho que já ficou um vídeo um pouco grande, tá? Eu vou fazer uma parte 2, tá? Ainda mais que eu tô tendo que deixar a janela fechada e a porta fechada por causa da gata, senão a gata fica aqui em cima da minha mesa e deita no teclado e apaga tudo que eu tô gravando. Trauma, porque isso já me aconteceu, tá bom? Eu espero que vocês entendam o esforço que eu estou fazendo aqui. Vou começar a gravar mostrando um pouco mais as minhas dificuldades na fala. Tá. Inclusive, né, essa fala da Ashley é cirúrgica, sabe? Assim, deem valor. Deem valor para formas diferentes de comunicação. Toda forma de comunicação é válida, sabe? A gente tem que esperar uma pessoa gaga falar. A gente tem que, sabe? Tipo, não adianta, gente. Eu vim aqui, eu ficar me mascarando para vocês, né? Eu ficar atuando, fazendo papel bonitinho. Aí chega na edição de vídeo e eu corto as partes que eu gaguejo. E eu corto as partes que eu fico em silêncio. Gente, eu sou uma pessoa autista. Gente, eu sou uma pessoa gaga. Se eventualmente eu for fazer live com vocês, inclusive eu ia até cortar, né, duas partes que eu realmente fiquei em silêncio, tá? Eu ia pensar em pausar o vídeo, pensei. Vou deixar. Vou deixar. É importante vocês verem o trabalho que dá, gente. É importante, tá? Então fica meu desabafo, né? Se vocês puderem comentar alguma coisa, né, aqui embaixo. Né, se vocês gostam desse modelo sinceraço, sabe, de eu não ter que ficar mentindo para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? É, se inscrevam no canal, deixem seu like, né? Comentem batatas se vocês chegaram até o final do vídeo. E nos vemos na continuação. Ou talvez não, né? Provavelmente vai sair o corte com o Ricardo antes. Mas espere o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Até logo!